E aí, tudo certo? Se você está solteiro ou solteira e pretende estar em um relacionamento, que Deus te ajude, ou até mesmo já está com alguém, esse vídeo é para você. Porque o que mais a gente está vendo aí, principalmente nos relacionamentos de hoje em dia, é casais brigando por coisa pequena, por coisa besta. Pequenos obstáculos que, se tivessem sido resolvidos lá no começo, talvez o relacionamento nem tivesse terminado ou estaria muito mais saudável. O problema é que muita gente entra em relacionamento sem saber o que quer, sem saber o que esperar. E pior, sem nem saber o que a outra pessoa também espera. E como eu já estava em mente para fazer esse tema de vídeo, e por coincidência um inscrito chamado David Cruz, que os créditos é também dele, que ele sugeriu esse tema de vídeo para mim fazer, que basicamente ele perguntou, tem como você fazer um tema de vídeo com uma lista, tanto para homem quanto para mulher, de prioridades e regras a seguir na hora de buscar um relacionamento? Então, o tema do vídeo de hoje vai ser uma lista prática dividida por tipos de relacionamentos, com prioridades e com conversas que todo mundo deveria ter desde o começo. Então eu já faço um questionamento para vocês. O que você espera de um É uma relacionamento troca quando equivalente. você pretende ter um? Eu te dou metade da minha vida, por isso quero metade da sua. E se você ficou curioso para saber essa lista e minha opinião, fique até o final. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Também deixe aqui um valeu demais para apoiar o canal e também hype muito o vídeo para alcançar o máximo de pessoas possíveis para me ajudar aqui no engajamento. E também eu deixei aqui um apoia-se para você contribuir com qualquer valor que já me ajuda muito, beleza? Então, já dei meu merchan e vambora! Olha, antes de tudo, a primeira regra é: você sabe o que você quer? Não dá para procurar um relacionamento se você mesmo está perdido no que você quer da sua vida emocional. Quer algo casual, quer casar, quer construir uma família, quer um parceiro da vida para dividir tudo ou só alguém para curtir o momento. E para não deixar nas minhas palavras, a psicóloga americana doutora Laura Berman, especialista em relacionamentos, ela diz, abre aspas, a maior causa de frustração amorosa não é a traição ou término, mas a desconexão entre o que cada um espera da relação desde o começo, fecha aspas. Ou seja, a base do problema já começa antes da primeira briga. Então, antes de você sair procurando alguém, vale a pena você pensar: que tipo de relacionamento eu quero? Não existe certo ou errado, eu não estou aqui para julgar nenhum tipo de relacionamento, mas cada tipo pede conversas, cuidados e regras e prioridades que são diferentes em outros modelos. Então vamos separar essa conversa por tipos de relacionamentos. Primeiro, relacionamento casual, curto prazo. Se você quer algo leve, passageiro ou só uma conexão temporária, sabe aquele negócio que, vou ficar aqui por ficar. Algumas coisas precisam estar claras nesse relacionamento. Ó, primeiro, ambos estão buscando o mesmo tipo de vínculo? Vai ter exclusividade? Tem espaço para amizade ou é só conexão física e pronto? Tem limite para a frequência de encontros, cobranças ou mensagens? Se todos esses questionamentos que eu fiz para vocês tiverem ambos concordando, isso evita muito drama, cara. Isso evita muita dor de cabeça. Porque aí evita ciúme, evita expectativa que não foi combinada, né? Porque muitas vezes acontece assim: os dois estão num relacionamento casual, curtindo a vida, aí um começa a pegar mais do outro, né? Começa a ter mais apego, começa a querer algo a mais e o outro não quer. E isso vai virando uma bola de neve, vai virando uma confusão enorme, porque eu já fiz até vídeos aqui explicando, né, que vocês, principalmente voltado um pouco pro homem, que vocês têm que tomar cuidado, eh, até engatar em relacionamento casuais curto, porque tem outras coisas que estão por além da minha alçada, né, leis que podem voltar contra você, então já deixa já direto, já deixa já bem explícito o que vocês pretendem no relacionamento. Não é apego nenhum, é algo temporário, é algo só pra curtir, então beleza, o combinado não sai caro, né, aquele ditado bem conhecido. E isso vai ser bom para ambos, porque não vai gerar frustração, não vai gerar expectativas, né, da outra pessoa, né? Ou seja, que nem eu disse para vocês, relacionamento casual, então, as prioridades são clareza desde o início, não estou buscando algo sério agora, respeito mútuo, né, sem joguinho, sem manipulação, comunicação leve, mais honesta, sabe, o famoso, eh,
eu estou com você, mas eu não pretendo ficar com você, eu pretendo ficar com outras pessoas, entende? E autonomia, né? Cada um cuida da sua vida, sem cobranças, sem expectativas de ambos, entende? E a regra de ouro nesse relacionamento é: não prometa o que você não vai cumprir, evite criar expectativas se não pretende corresponder, seja transparente sobre as outras conexões, se caso houver, e não confunda liberdade com falta de consideração. O relacionamento casual não é uma bagunça que todo mundo pensa. É mais uma leveza, né? Um relacionamento mais leve, mais descontraído, mas com respeito. E isso vale para todo mundo. Segundo, relacionamento sério. Bom, o relacionamento sério, ao meu ver, é o que a maioria busca quando vai adentrar em um relacionamento que olha a longo prazo, né? Que começa praticamente, né, com um namoro mais duradouro, que pode evoluir mais pra frente em compartilhar a vida, ter filhos, ou também se não pretende ter filhos. Então as conversas vão mudar um pouco em comparação com o relacionamento casual. As conversas vão ser mais ou menos assim: onde que você quer morar a longo prazo? Como que você lida com o dinheiro? O que é fidelidade para você? Como são as rotinas, os limites, a individualidade? O que te faz sentir amado ou amada? Você pretende ter filhos? Se sim, quantos? Se não, por que você não pretende? E aqui, cara, é o relacionamento que mais dá praticamente briga, né? Porque aí, como que vocês planejam o futuro, a longo prazo, a médio e longo prazo, né, começa a ter muita briga, né, porque vai tendo discordância de um lado, de outro, quer que o outro adivinhe o que o outro sente, e ninguém é evidente, né, todo mundo precisa conversar, precisa falar. Que nem eu fiz as perguntas, basicamente o que você tem que fazer quando você quer engatar num relacionamento sério, um relacionamento a médio e longo prazo, porque aí vai de um conjunto todo, tá? Se você tá num relacionamento sério, você gosta da pessoa, você ama a pessoa, você vê um futuro com ela, mas você quer ter filhos e ela não. Como que você vai lidar com isso, entende? Você vai estar disposto a abrir mão, por exemplo, de um sonho seu, que é ter filhos, para agradar ela, entende? A sua felicidade vai ser em prol dela, só você vai ter que se doar, ela não, entende? Todos esses questionamentos, se você está num relacionamento sério ou pretende estar, tem que ser jogado na mesa, né? Tem que jogar as cartas na mesa e ver o que a pessoa pretende. Principalmente porque esse relacionamento, né, é um relacionamento para a vida toda, entende? Então também da carreira profissional, muitas vezes você vai sustentar outra pessoa, tô falando como homem, tá? Você vai sustentar ela ou ambos vão trabalhar, a questão dos filhos, o estilo de vida que vocês vão ter, a família, né, de ambos, comunicação, porque segundo o autor Gary Chapman, do livro As 5 Linguagens do Amor, um dos maiores erros dos casais é esperar ser amado da maneira que gostaria sem comunicar isso claramente. Então, como você pretende estar num relacionamento sério, deixa, cara, tudo claro. Explique como que você gosta de demonstrar carinho, como que a pessoa gosta de receber carinho, se você precisa de espaço ou ela precisa de espaço, que se vocês pretendem viajar juntos ou cada um vai sozinho, entende? Tudo isso tem que ser comunicado antecipadamente, né? Para não acontecer brigas, intrigas, confusões, frustrações quando vocês já estiverem no campo de batalha, entende? E também eu posso falar um pouco que faz também muita diferença na questão da religião, sabe? Eu não gosto de falar muito isso, porque tem gente que já leva ao extremo, mas tem verdade isso que eu vou falar. Se você é de uma religião e ela é de outra religião, cara, se vocês pretendem ter um relacionamento sério, pretende ter filhos, sei lá, por exemplo, você quer batizar o seu filho e o seu parceiro não quer batizar, quer que ele escolha a religião, entende? Vai dar intriga. Muitas vezes você vai querer, sei lá, no culto no domingo, ela vai querer ir para outro lugar, qual a religião dela. Vocês não têm a mesma sintonia de, sei lá, de pensamentos religiosos, mesma linha teológica. Eu não estou generalizando, mas é muito difícil, é muito raro você encontrar casais, né, de que tenha religião diferente da outra. Ou eles são da mesma religião, ou eles não têm nenhuma. É muito difícil, não estou dizendo que não exista, mas é muito difícil ter um casal de diferentes religiões, entende? E esse é meu ponto de vista. Se você acha diferente, deixa aqui nos comentários. A questão também da fidelidade, que para muitas pessoas, que nem eu já fiz vídeo aqui, para o homem, né, que eu já mostrei dados, que eu já fiz um vídeo aqui explicando,
que a questão da fidelidade para o homem, quando acontece algum tipo de traição, geralmente ele encara como traição, por exemplo, carnal. Você sabe muito bem o que é. A mulher não. Muitas vezes as mulheres sentem traídas por questões, por exemplo, de mensagens, ligações, falta de companheirismo, entende? Por isso que vocês têm que conversar a questão da fidelidade para vocês. Ah, pra mim, eu não gosto quando você fica mandando mensagem ou curte, né, coisas de mulheres, etc, ou vê vídeos, ou você tem, sei lá, um grupinho de amigas que vocês conversam, que vocês saem pra beber, isso, aquilo. Eu não gosto disso. Pra mim, se você fazer isso, você tá deixando esse laço de fidelidade à parte, entende? Aí vocês têm que conversar tudo isso, porque, cara, relacionamento é isso. Um vai ter que ceder, o outro também vai ter que ceder, porque se só um lado cede e o outro não, cara, vê aí na sua roda de amigos, ou até mesmo você, no seu vínculo familiar, que você vê a pessoa se doa por inteiro no relacionamento e a outra parte só tá recebendo, entende? Que só uma abdica de tudo e a outra só quer, né? Vem a nós, né? Mas o vosso reino não quer. Então, as prioridades do relacionamento sério é um pouquinho grande, mas faz sentido. Que é compatibilidade de valores, família, carreira, estilo de vida, religião, comunicação assertiva. Cara, fala o que você sente sem agredir a outra pessoa, sem fazer joguinhos de manipulação, isso, aquilo. Cara, fala tudo que você tem que falar. Diz o que você sente, o que você não sente, o que você gosta, o que você não gosta. Fidelidade. Cara, sem ela, pra mim, na minha visão, tem muita gente que vai discordar tem muita gente que vai discordar, mas na minha visão, na minha concepção, cara, fidelidade, confiança é a base de tudo. Se você não tem isso, infelizmente você está no relacionamento errado. O relacionamento sério não é pra você. E tempo de qualidade. Você precisa estar presente de verdade. E as regras de ouro são: fale sobre o futuro, filhos, casamento, finanças, religião, onde vocês pretendem morar, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, respeitar o espaço do outro, né? Liberdade não é uma ameaça, cada um precisa de um espaço no decorrer da caminhada do relacionamento. Resolva conflitos com empatia, sabe? Não gritaria, sem escândalo, sem fazer de vítima, sem isso, aquilo. Cara, se você tá. Cara, pra mim, se você vai estar num relacionamento sério, você pelo menos tem que ser maduro, né? E, pra mim, um dos principais é a admiração mútua. E sem isso também, que é um dos pilares principais, cara, o amor vira obrigação, sabe? Você está no relacionamento por alguma coisa, né? Por filhos ou até questões financeiras, que é mais viável você estar com a pessoa que você não está, e o amor, que é a vitalidade do relacionamento, né, do casal, não existe. Então, o relacionamento sério não é prisão, mas sim uma parceria a longo prazo. E parceria exige conversa, escuta e entrega. Terceiro, relacionamento não monogâmico ou aberto. Esse tipo de relação exige o triplo da conversa. Ó, se for sua escolha, precisa ser combinada com muita maturidade emocional. Cara, tem que alinhar qual é o limite de cada um, pode envolver sentimento ou só o físico, como lidam com o ciúme, há espaço para renegociar acordos, como vão cuidar da saúde emocional e física. E se vocês puxarem mais a fundo, pesquisando aqui mesmo no YouTube, tem uma youtuber que me fugiu o nome, que antes ela tinha um relacionamento não monogâmico, né, um relacionamento aberto, só que depois que aconteceu várias outras coisas nesse relacionamento que ela estava, ela agora está em outro tipo de relacionamento. Se eu não me engano, é quase igual ao não monogâmico, né? Só que ela falou que nunca mais queria um relacionamento aberto, entende? Eu esqueci o nome dela, se vocês saberem, deixe aqui nos comentários. E ela disse que ela não tinha maturidade emocional, muitas vezes se entregava no relacionamento, a outra parte só queria aproveitar, que vocês sabem muito bem que acontece, ainda mais nesse tipo de relacionamento que não é tão comum de se ver, né? Agora que está aparecendo mais. Na minha opinião, é um relacionamento que você tem que ter muita maturidade, cara, emocional, você tem que estar bem alinhado aos parceiros que você vai ter, o que você pretende, né, nesse relacionamento. Ao meu ver, esse tipo de relacionamento é para as pessoas que têm muita mente aberta, entende? E também, uma pesquisa da Kissen Institute mostrou que relacionamentos não monogâmicos com regras claras têm índice de satisfação semelhantes ou até maiores
que relações fechadas, desde que haja diálogo constante. Vocês podem ter base nessa pesquisa, que nem eu falei para vocês, a base de qualquer relacionamento que vocês pretendem estar ou estão é o diálogo, cara. Estando alinhado o que vocês pretendem no relacionamento, tudo os limites que vocês têm que ter, cara, o relacionamento vai fluir. Só que cada relacionamento tem a sua particularidade, entende? Porque vai ter relacionamentos que muitas vezes você vai confundir as coisas, você vai querer se entregar mais, você vai querer ter algo a mais, sendo que o parceiro não quer. Ou até quando você tá num relacionamento sério, você quer curtir a vida, quer ser algo mais casual e o outro parceiro não quer, entende? Isso que é a diferença dos relacionamentos, mas todos bebem da mesma água, que é o diálogo. Acertando tudo aquilo que vocês podem fazer, o que vocês não podem fazer nos relacionamentos, cara, eu não estou aqui para julgar, ninguém vai julgar vocês. Vocês fazem o que vocês quiserem da sua vida. A vida é só uma, né? Viva a vida como vocês queiram, mas com respeito e responsabilidade, é claro. Então, eu vou falar para vocês as prioridades do relacionamento aberto ou não monogâmico. Acordos claros. O que é permitido, o que não é permitido. A comunicação constante, né? Sentimentos mudam e normal, né? Somos seres humanos. Respeito às emoções. Ciúmes, eu acho que nesse tipo de relacionamento com certeza existe, mas, como eu falei, se você pretende ter um relacionamento aberto, a sua maturidade tem que ser estratosférica, entende? E principalmente a transparência, né? Nada de esconder conexões. Se você quer algo a mais, você tem que deixar transparente isso, não empurrando com a barriga o relacionamento só porque você tem medo de perder a pessoa, ou que você tá cômodo, né, nesse relacionamento, você não se vê vivendo longe da outra pessoa. Então você tem que ser transparente nas conexões, nos sentimentos que você tem. E as regras de ouro são: não entre nessa por pressão, por modinha, porque todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. Não use o modelo de relacionamento aberto para fugir de problemas, entende? Ah, meu ex traiu eu, meu ex me traiu, eu vou ter um relacionamento aberto com várias pessoas, isso, aquilo, tentando mascarar o problema real e você acaba trazendo outros problemas e não curando o antigo. E também reavalie os acordos com frequência, sabe? Sempre converse, tenha diálogo no limite, no que pode ou que não pode fazer nesse relacionamento. O relacionamento aberto não é só liberdade, né? Mil maravilhas. Também uma responsabilidade emocional que, ao meu ver, é 3, 4 vezes mais ainda do que os demais. Então esse foi o vídeo. Eu sei que tem outros tipos de relacionamentos, mas se eu fazer um vídeo aqui, cara, vai ficar mais de 30 minutos. E eu basicamente peguei os 3, né, principais relacionamentos que existem, né? Os relacionamentos casuais ou, né, só curtição, os relacionamentos sérios a médio e longo prazo e os relacionamentos abertos ou não monogâmicos, que são os 3 praticamente todo mundo conhece. Eu sei que existem outros, mas eu posso fazer outro vídeo se vocês deixarem muito like, esse vídeo tiver muito engajamento, porque esse vídeo vai dar um pouquinho de trabalho para editar, mas tudo bem. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. E é isso, cara. Se você tem alguma coisa a acrescentar no que eu falei, ou não concorda, ou concorda, deixa aqui nos comentários. E também deixa o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião, beleza? E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E sucesso nos relacionamentos que vocês estão ou pretendem estar, com muita responsabilidade e diálogo. E até a próxima.